Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para abençoar você, para abençoar a sua família também. Eu sou o Padre Diego Queiroz, da Paróquia das Santas Missões, e estamos no altar da nossa paróquia na cidade de Salto, no estado de São Paulo, para a transmissão desta missa. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook. Vamos iniciar esta celebração de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com a mão no coração, façamos o nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, pelo sagrado coração do vosso Filho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Santo Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família que nesta noite será apresentada. Cura os doentes, liberta os que sofrem, levanta os caídos. Na fé de nosso Senhor dos Passos, caminha conosco, Jesus, e que mais uma vez a palavra que será ensinada produza na nossa vida frutos e milagres e bênçãos. É o nosso pedido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ouvirmos a palavra de Deus nesta noite. Coloque a mão no coração e cante com o Padre. O povo de Deus no deserto andava, e à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Erga as mãos. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Cante. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Mais uma vez, cante. O povo de Deus no deserto andava, e à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Cante. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor,
Estou nesta estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Amém, graças a Deus. Vocês podem se sentar, você pode se acomodar aí aonde você está, aí na sua casa. Nesta noite, a sua casa está sendo uma extensão da igreja, uma igreja doméstica com a Santa Missa no seu lar, e certamente a sua casa, a sua família será abençoada. Eu vou pedir para você curtir esta transmissão, dar um like, dar um joinha, assim você ajuda o Padre a evangelizar. Pega também o link da missa e compartilhe com a família, com os seus amigos. Pega o link da missa, manda para os seus contatos do WhatsApp, para os grupos que você participa. É alguém da família que você gostaria muito que participasse desta missa? Liga para a pessoa, ainda dá tempo. Liga para ela, fala para ela entrar aqui no YouTube ou no Facebook e participar da missa conosco. Então curta, dê o seu like e compartilhe a Santa Missa, principalmente com aqueles que estão sofrendo. Nós vamos agora ouvir a divina palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Está depois do Evangelho de São João. Atos, capítulo 3. Nós vamos falar a respeito da cura de um homem que era coxo. Ele não andava. E nós vamos falar a respeito disso nesta noite. Nós vamos daqui a pouco rezar na fé de Nosso Senhor dos Passos, pedindo a cura das pernas e a cura dos pés. Você pode preparar um par de meias para serem abençoados. Prepare um par de meias, vamos abençoar. E você, assim que as meias forem abençoadas, você vai poder, durante a semana, calçar as meias, dormir com as meias, ou ir trabalhar com as meias, ou ficar dentro de casa com as meias. Ô Padre, eu já tenho uma meia ortopédica que eu uso, pega ela para ser abençoada. Padre, eu venho tomando uma medicação para afinar o sangue, eu estou com problemas de varizes, trombose, é um problema que eu tenho nos ossos. Padre, é um problema que eu tenho nas juntas, nos nervos, no quadril. Padre, eu tenho muitas dores nos pés, esporão, é uma infecção, uma inflamação nos dedos, nas unhas. Padre, eu venho sofrendo com as unhas que estão encravadas e não há meio, Padre, de desencravar essas unhas. Já até cogitei fazer uma cirurgia de tanta dor que eu sinto. O Padre, nós vamos rezar por você, mas pega um par de meias para ser abençoado e você usar. Faz isso. Talvez aí na sua casa tem alguém que tem as pernas boas, os pés bons, mas a pessoa ela está sofrendo, tem andado por maus caminhos, tem andado com más companhias, ela está indo por um caminho que dificilmente terá volta, porque a Bíblia diz que tem caminhos que são conhecidos como caminhos da morte, são caminhos que levam à morte. Todo mundo vê que o caminho que a pessoa ela está andando
não vai acabar bem, não vai dar certo. Ou é morte, ou é prisão. Ela está indo por um caminho mau, ela está indo pelo caminho das trevas, aonde ela vai, no final desse caminho, encontrar duas saídas: ou morte, ou cadeia, ou prisão. Padre, o meu filho está indo por um caminho assim. Padre, o meu marido está andando por um caminho desse. Padre, a minha filha. Padre, é uma amiga que eu tenho. Reze por esta pessoa. Se é da sua casa, pega um par de meias que a pessoa usa, um pertence dela, para nós abençoarmos na missa. Então vamos rezar daqui a pouco, pedindo a cura das pernas e dos pés. Você pode ainda preparar um pouco de óleo e de azeite, ou óleo ou azeite que você tiver aí em casa. Padre, eu tenho aqui um óleo perfumado, prepare ele para ser abençoado e você vai poder usar com toda a fé. Então preste muita atenção nesta leitura. Se você puder, coloque a mão no coração. Leitura do livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a hora da oração, às 3h. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. São palavras do Senhor. Digam graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse texto, a Bíblia conta a história de um homem que havia nascido coxo. E todos os dias, aquele homem, ele era levado e colocado na porta do templo para pedir esmola para as pessoas que passavam por ali. E acontece que naquele dia, Pedro e João, discípulos de Jesus, eles estavam indo ao templo. Era 3h, eles estavam indo rezar como de costume. E quando chegaram ali no templo, como era de costume, aquele coxo estendeu as mãos e pediu uma esmola, uma ajuda. Pedro e João, eles olharam firmemente para aquele homem, e Pedro disse: olhe para nós, porque certamente aquele homem, na situação que estava,
ele estava cabisbaixo, triste, porque vivia ali doente, pedindo ajuda. Por isso Pedro falou: olhe para nós. E aquele homem olhou, esperando receber alguma ajuda, alguma esmola, um dinheiro. E Pedro disse para ele: olha, nós não temos ouro e nem prata, nós não temos dinheiro, mas aquilo que temos, isso nós vamos te dar. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Foi o que Pedro falou para aquele homem. Então, prontamente, Pedro estendeu a sua mão e segurou a mão direita daquele homem. Ele se levantou e ele firmou seus pés, os seus tornozelos no chão, e ele começou a pular, a saltar de alegria. Eu fico imaginando que, não acreditando naquilo que estava acontecendo, ele pulava de alegria. E a Bíblia diz que depois ele ainda entrou andando, gritando, pulando de alegria no templo, pelo milagre que ele havia recebido. Em forma de agradecimento a Deus, ele entrou no templo, andando, pulando, saltando de alegria. E quando as pessoas viam aquele homem e davam conta que era o mesmo mendigo que não andava, que ficava ali pedindo esmola, aquelas pessoas ficaram admiradas, espantadas pelo milagre que havia acontecido ali. Quem curou aquele homem foi Jesus, através de Pedro e João, discípulos de Jesus. E veja, esse milagre aconteceu depois que o Senhor Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus, ele já tinha ascendido aos céus, ele estava sentado à direita do Pai, e os discípulos aqui na terra faziam a mesma obra de Jesus. E foi nesse tempo, ou seja, no nosso tempo, depois que o Senhor havia ressuscitado, Pedro e João operaram este milagre na vida daquele homem que era coxo, que não andava. Ele havia nascido assim, mas ele foi curado por Pedro e João, que disse a ele: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto nós vamos te dar. E uma coisa importante que Pedro falou para aquele homem: homem, olhe para nós. Pedro fez aquele homem levantar a sua cabeça e olhar para eles, olhar para frente. E você sabe que na nossa vida, nós precisamos de pessoas que nos façam olhar sempre para frente, pessoas que nos façam levantar a nossa cabeça e não vivermos cabisbaixo, tristes, desanimados, porque às vezes você está triste, aí chega alguém perto de você que te deixa mais triste ainda. Às vezes você está para baixo e chega alguém perto de você e te joga mais para baixo ainda. Às vezes a pessoa, ela está sofrendo tanto que ela já está se sentindo um nada. Aí chega alguém enviado pelo diabo que pisa ainda mais na pessoa, pisa ainda mais nela,
ela já está se sentindo um nada. Aí chega alguém e pisa nela ainda mais. Meu irmão e minha irmã, muito cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Tem gente pessimista, tem gente negativa, tem pessoas que a companhia dela não acrescenta em nada, não acrescenta, muito pelo contrário, atrasa a nossa vida, nos leva cada vez mais para o buraco. A pessoa, ela fica feliz quando você está na pior. Para um pouco para pensar, tem gente assim, tem gente que fica feliz com o sofrimento do outro. Mas como que pode? O Senhor Jesus, Ele nos ensina a termos um olhar de compaixão, de misericórdia, a olharmos o nosso próximo com amor. E tem gente que é maldosa, que tem o coração ruim, que vive pisando no seu semelhante. Isso é muito triste. Aquele homem, ele estava cabisbaixo, porque certamente vivia triste. E você acha que não passaram por ele pessoas que, a vida é assim mesmo, não fica assim não, a vida é assim mesmo, você nasceu assim, você tem que se conformar com essa situação. É claro que talvez tenha passado por ele pessoas assim. Agora tem gente que é tão abençoada, a pessoa tem tanta luz, que ela nos incentiva a olhar para frente, para o alto, a não desanimar, a não desistir. Você está passando por um problema, não desista, não desanime, não deixa o problema engolir você, não abaixa a sua cabeça para o problema não. Jesus está com você. O mesmo Jesus que estava com Pedro e João, é o Jesus que está comigo hoje. E o mesmo que Pedro e João falou para aquele homem, eu falo para você também. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto nós vamos te dar, que é a bênção de Jesus. Então, assim como Pedro e João, eu não tenho ouro e nem prata para te dar, mas eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a bênção de Jesus para te dar nesta noite. E se você confiar na palavra de Jesus, se você crer na palavra do Padre, Jesus vai abençoar a sua vida. Então não fica se sentindo um fracassado, uma fracassada não. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça esse sentimento de derrotado, de derrotada, de fracassado, de fracassada. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus que nasceu para vencer. Você tem Deus na sua vida e não deixe o inimigo pisar em você e na sua família não. Creia que Jesus está com você e Jesus tem o melhor para você e para a sua família. Ô padre, mas e aquela pessoa que vive tentando me jogar para baixo? Quando você ouvir uma dessas palavras dirigidas a você, na hora fale, ou mesmo em pensamento: Senhor Jesus, esta palavra que fulano jogou contra mim, está quebrada em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu sou um vencedor, uma vencedora, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, e eu nasci para vencer.
o Senhor vai me curar, o Senhor vai me dar um bom emprego, o Senhor vai abençoar a minha família, o Senhor vai operar na minha vida um grande milagre. Então, gente, o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, Ele nos fortalece, e Jesus, Ele levanta a nossa cabeça. Meu filho, minha filha, não desanima não, não desista não, olha para frente, olha para o alto, caminha, vai marchando, eu estou contigo, e eu vou te fazer vencer. É o que Jesus, Ele fala para nós, através da sua palavra. Se você vem sofrendo com problemas nas pernas, peça para Jesus: Senhor Jesus, me cura as minhas pernas, os meus ossos, os nervos, tira a trombose, a artrose, a artrite, a má circulação do sangue, tira, meu Deus, as varizes, o esporão, a doença que eu tenho nos pés, nas unhas, no tornozelo. Senhor, cura o meu quadril, cura, meu Deus, as pernas. Padre, eu ando com as minhas pernas fracas, eu vivo caindo, me machucando, tropeçando. Padre, eu não consigo firmar os meus pés no chão. Fale para Jesus: Senhor, tira toda essa fraqueza que está nas minhas pernas, nos meus ossos. Oh Senhor, eu era uma pessoa tão ativa, eu trabalhava, eu ia para cima, para baixo, Senhor, eu estudava, eu andava de carro, eu andava de moto, eu andava de bicicleta, mas essas dores nas minhas pernas estão acabando comigo. Senhor, essas dores no calcanhar, na sola do pé, estão acabando comigo. Senhor, cura as minhas pernas, lembra-te de mim e tenha misericórdia de mim. Eu vou ungir as minhas pernas com óleo, eu vou calçar as meias como o padre vai ensinar na missa, mas cura as minhas pernas. Peça, fale para Jesus. Você que está triste por conta do que o padre falou aqui há pouco: Padre, eu trabalhava, Padre, nossa, eu fazia tantas coisas, eu praticava esporte, mas do nada eu comecei a sentir dores, inchaço nas pernas. Hoje eu não consigo fazer nada, Padre, eu ando tão triste. Oh Padre, eu moro aqui no sítio, numa chácara, na roça. Padre, eu acordava de manhãzinha para cuidar aqui das criações, para cuidar aqui das minhas plantações. Padre, eu caminhava pela minha chácara toda, pela minha fazenda toda. Padre, eu não estou conseguindo mais fazer isso. Tantas dores nas pernas. Tem dia que nem levantar da cama eu consigo, de tanta dor que eu sinto. Fale para Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim, assim como o Senhor curou aquele homem que era coxo, cura-me também. Senhor, cura as minhas pernas, Senhor, cura os meus pés, Senhor, caminha comigo. Peça. Padre, é o meu filho que está andando por um caminho mau, por um caminho de perdição. Padre, é a minha filha, o meu marido, a minha esposa. Peça. Senhor, endireita os passos desta pessoa e reze por ela. E você vai ver o Senhor Jesus operando um grande milagre, abençoando. E você pode ainda fazer uma promessa para Deus: meu Deus, se o Senhor curar as minhas pernas, os meus pés, eu vou contar o meu testemunho, vou escrever o meu testemunho para o Padre ler. Fale para Deus nesta noite. Então nós vamos nos preparar para o momento
da oração. Se você ainda não curtiu esta transmissão, faça isso agora. Curta, dê um like, dê um joinha e compartilhe, continue compartilhando a missa. Pega o link da missa, manda para os seus contatos. Neste momento de oração, muitas pessoas entram para participar da missa, para receber a oração. Então continue compartilhando a missa com toda a fé em nome de Jesus. Aqui no altar eu acendo esta vela na forma da Santa Cruz, na sua intenção, na intenção da sua família também, para Deus iluminar os passos, para Deus abençoar as pernas, os pés, para Deus curar. Se você ainda não preparou um par de meias, faz isso agora. Se você ainda não preparou um pouco de óleo, de azeite, faz isso agora, pegue para o momento da oração. E enquanto isso, cante com o Padre. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. De novo, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Vamos ficar em pé? Nós vamos agora rezar. Se você puder, fique em pé. Padre, eu vou rezar nesta noite com a minha mão na perna, aonde eu sinto dor, com a minha mão no pé. Então você pode permanecer sentado, sentada, para você colocar a mão aonde você sente a dor. Se você faz outros pedidos, fique em pé para a oração. Se quiser ainda se ajoelhar, deixe o par de meias aí perto de você. Vamos abençoar neste momento de oração. Então coloca a sua mão agora na perna, aonde você sente dor, no quadril, no tornozelo, no joelho, nos pés. Ponha a mão agora, faz isso. Padre, eu peço a cura para outra parte do corpo. Põe a mão. Você que pede libertação espiritual, reza com a mão na cabeça. Pede a bênção do emprego, segura a carteira de trabalho, os currículos, os documentos e reze com fé. Põe agora a mão no local que pede a graça, o milagre, ou no coração. Feche os seus olhos. Fale com Jesus. Peça ao Senhor dos passos a cura, o milagre que você precisa para as pernas, para os pés, para o seu corpo. Fale com Jesus, peça para Ele a bênção que você veio buscar nesta noite. Se você reza por alguém, se você apresenta alguém, fale o nome desta pessoa para Jesus, mas não fique sem rezar, não fique sem pedir. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, neste momento sagrado e santo de oração, abençoe cada pessoa que está aqui, cada vida, cada família que agora é apresentada nesta live. Senhor Jesus, visite aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Opera, Senhor, milagres. Cura, meu Deus, o corpo,
Cura, meu Deus, a cabeça, abençoa. Senhor, liberta do vício, do álcool, das drogas, do jogo. Livra, Senhor, da depressão, de toda perturbação, de toda tristeza. Abra as portas de emprego, que no meio de tanta gente, que esta pessoa seja escolhida e comece a trabalhar numa boa empresa. Abençoa esta pessoa que tem um processo na justiça, uma herança, tem um dinheiro justo a receber, mas não está conseguindo. Meu Deus, coloca as mãos, ajude, para que esta pessoa receba o que é dela por direito, nada mais e nada menos. Senhor, faz a tua obra. Jesus, na fé de nosso Senhor dos Passos, venha curar as pernas, venha curar os pés, venha dar saúde para esta pessoa. Cura, meu Deus, a artrose, a artrite, a trombose, os ossos, os nervos que estão atrofiando. Meu Deus, cura. Senhor Jesus, assim como aquele homem que era coxo foi curado, cura as pernas deste senhor, desta senhora, deste rapaz, desta moça, esta pessoa que vem sofrendo com inchaço, feridas, dores terríveis nas articulações, nas juntas. Cura o esporão, a doença, a infecção, a inflamação. Cura, Jesus. Senhor, abençoa esta pessoa que reza com a mão na perna, com a mão no pé que dói, aonde está a doença. Meu Deus, cura, opera um grande milagre. Jesus de Nazaré, em teu nome poderoso e santo, eu ordeno que todos os espíritos que estão causando esta doença nas pernas, nos pés, saiam em nome de Jesus. Espírito que está causando a trombose, a artrose, espírito que está causando as dores nos ossos, nas articulações, nas juntas, saiam em nome de Jesus. Espírito que está causando fraqueza nas pernas, esta pessoa vive caindo, tropeçando, se machucando. Senhor, liberta de todo mal, abençoa o teu povo. Espíritos que estão causando doenças no corpo e na cabeça, espíritos que causam o desemprego, a miséria, a má sorte, saiam em nome de Jesus. Espírito que estão causando brigas no lar, discórdia, desavença, desentendimento, saia em nome de Jesus. Espíritos que causam o vício do álcool, das drogas, do jogo, do cigarro, saiam em nome de Jesus. Meu bom Jesus, tenha piedade, tenha, Senhor, misericórdia. Abençoa, Jesus, a peça de roupa da família, o par de meias que esta pessoa preparou e vai usar com fé. Santifica, meu Deus, consagra com o teu poder e com a tua graça. Abençoa, Senhor, o óleo, o azeite, os medicamentos que esta pessoa já vem tomando. Jesus, infundi saúde neste corpo. Opera na fé de nosso Senhor dos Passos um grande milagre. É o nosso pedido.
Põe a sua mão na cabeça, assim como o Padre. Senhor Jesus, pela fé, é como se estivéssemos recebendo a imposição das mãos do Senhor. Que o Senhor venha com poder e glória abençoar o teu povo, curar, libertar, operar grandes milagres. Bom Jesus, abençoa, é o nosso pedido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digam graças a Deus. Vocês podem se sentar. Preste atenção no Padre. Você que preparou as meias, você pode ainda esta noite colocar as meias, calçar as meias e use durante 7 dias as meias que foram abençoadas na oração. Por 7 dias, durma com a meia, ou você pode usar durante o dia, ou ir trabalhar com a meia, mas use com toda a sua fé em nome de Jesus. Preparou aí um par de meias de alguém da família, depois coloca lá na gaveta, para a pessoa pegar, para ela usar, para ela ser abençoada, para Deus endireitar os passos, os caminhos dela. Faz isso. Se você preparou o azeite, o óleo, passa um pouquinho nos dedos, na mão, pode colocar a sua mão, o dedo no óleo, e unja as pernas, os pés, o local que você pediu cura. Passa com fé. Se é por baixo da roupa, vá no banheiro para você ungir, mas unja com muita fé esse local, principalmente as pernas, os pés, o quadril. Você que pediu a cura, se unja, com muita fé faz isso. Padre, eu rezei por uma pessoa que não está comigo aqui. Unja o seu corpo na intenção dela, para ela ser tocada e abençoada onde ela estiver. Faz isso. Você pode ungir a cabeça, o coração, se unja com muita fé em nome de Jesus. Então procure calçar as meias. Ao final da missa você vai poder fazer isso. Calce as meias e com toda a sua fé unja as pernas, os pés com óleo bento. Continue tomando a medicação que os médicos passaram para você tomar, e no momento certo, na hora de Deus, Deus vai curar, vai operar um grande milagre. Nós vamos agora participar da Sagrada Eucaristia. Se você ainda não preparou, prepare aí na sua casa um pão ou um pedaço de pão e um copo com água, para ser abençoado neste momento da Eucaristia. Com a mão no coração, fale para Jesus: Senhor Jesus, eu entrego
Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Por isso, ó Pai, unidos ao coro dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa grandeza e santidade, dizendo a uma só voz, toda a igreja: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor Jesus, abençoe o pão, o suco da videira, ofertas e dízimos do teu povo que estão no altar, para que se tornem para nós o teu corpo e o teu sangue derramado na cruz. Através da Sagrada Eucaristia, confirma tudo o que fizemos nesta noite. Abençoai o pão, a água, que todos ao comerem do pão e beberem da água, que recebam o toque bendito das tuas mãos, a confirmação dos milagres. Abençoe o nosso bispo primaz, Dom Ricardo Padavini, o nosso bispo diocesano, Dom Josemar Galvão, e todo o corpo ministerial da igreja. Que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Que deixou você caído. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas santas mãos, ergueu para os céus e deu graças. Tendo dado graças ao Pai, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que será partido por vós, disse o bom Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas mãos, ergueu para os céus, deu graças novamente ao Pai e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória, disse o bom Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé rezando com o diácono Célio o credo apostólico. Toda a igreja: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oferecemos esta Santa Missa em memória de Josefa Maria da Conceição, 1 ano de falecimento, a pedido da filha Ana Lúcia, de Arapiraca, em Alagoas. Maria de Fátima de Barros de Souza, Geraldo Moreno, 22 anos de falecimento. Maria Pinto de Mesquita, 4 meses de falecimento. E todos aqueles que por esses dias partiram para se encontrarem com o Senhor no céu. Que Deus abençoe e conforte a família e todos os amigos também. Oferecemos esta Santa Missa
em ação de graças pelos aniversários de Daniela Emereciano da Silva, Luciano Emereciano da Cruz, Rosa Lima, 79 anos, de Salvador, na Bahia, Daniela Queiroz, 45 anos, Luciano Queiroz, 35 anos, a pedido da mãe Valdinha, Ana Lúcia, Josiane Pinto da Silva, Elias Nunes, 47 anos, a pedido do filho Gabriel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e todos aqueles que por esses dias estão completando mais um ano de vida. Deus abençoe com muita saúde, com muita paz, com muita proteção. Você vai poder agora, com a sua família, comer do pão, beber da água. Quando você levar o pão, a água na boca, diga, fale para Jesus: Senhor Jesus, viva comigo. Fale isso: Senhor Jesus, viva comigo. Depois, se puder, dobre os seus joelhos e faça a sua oração de agradecimento. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Digam todos: dito seja o nome do Senhor. Você que tem a Bíblia, você pode ler em casa o livro de Atos, capítulo 3. Leia na sua casa, Atos, capítulo 3. Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Erga suas mãos e diga com o Padre: Senhor Jesus, eu te amo e te agradeço por tudo que recebi nesta noite. Fica comigo na minha casa e com a minha família. Faça de mim um instrumento de vossa paz e me traga de volta na próxima missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Erga suas mãos. Uma abençoada noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Palmas para Jesus. E até a próxima missa.